Muito bom dia para você, amigo telespectador de todos os dias. Muito bom dia para você que veio de uma outra cidade, está curtindo aí, feriado para muita gente, né? Depois do Natal, pessoal que está acompanhando o nosso programa em casa, muita gente também trabalhando, recebendo aí o filhão, a filha, pessoas queridas da sua família, são parentes. Há quanto tempo você não tinha notícia dessa pessoa tão querida? É ou não é? Eu quero que você tenha um dia muito gostoso, depois dessa passagem, depois da ceia do Natal, aí vem o almoço também com os amigos, com os parentes, e é momento de reflexão, é momento de introspecção, é olhar para dentro, é sentir saudade também daqueles que já se foram. O ano de 2012 indo embora, estamos a poucos dias de um novo ano, de 2013. E a gente está aqui só para agradecer a sua audiência. Estamos no Fala Cidade Especial. Vamos mostrar para vocês momentos marcantes do nosso programa e, é claro, da nossa programação. Quero colocar o Fala Cidade Especial à sua disposição através do nosso site. Você tem o falacidade.com.br para participar. Estou aguardando a sua mensagem, estou aguardando também a sua colaboração através de sugestões. Você vai pautando os assuntos do nosso programa. É muito bom receber o seu carinho, é muito bom receber a sua participação. Então, em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado por esse carinho de audiência. E depois do Natal, estamos aqui no nosso Fala Cidade Especial. Olha, a gente tem no Ministério da Justiça, deveria estar funcionando, porque era uma promessa do governo federal, o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. O jornal O Globo teve o cuidado de fazer uma pesquisa esse ano em 19 estados, exatamente para um levantamento de quantas pessoas desaparecem no nosso Brasil. Hoje, por exemplo, eu tenho certeza que muita gente não teve a satisfação, a alegria de abraçar um filho, de abraçar uma mãe, de abraçar o pai ou uma pessoa muito querida, porque por uma razão ou outra essa pessoa foi embora, não deu mais notícia e desapareceu. A saudade é muito grande. Alimentar o desejo de reencontrar essa pessoa todos os dias. Mas onde procurar? Com quem contar? Quem pode ajudar nesta busca de pessoas desaparecidas? Na matéria feita pelo jornal o Globo, e eu tenho aqui alguns dados que são importantes, a cada 11 minutos desaparece uma pessoa no nosso país. Então, a cada 11 minutos, uma pessoa desaparece. São 141 desaparecimentos por dia. E aí chegamos a 40 mil pessoas por ano. Pessoas que estão desaparecidas. E aí nós temos problemas com depressão, evolui para um quadro de esquizofrenia, pessoas com a saúde mental abalada, ou então por um desafeto que tem na família, ou por uma incompreensão, enfim, os motivos são variados. Mas a saudade é igual para todos. De vez em quando é uma dor aguda, é uma dor que a gente sente na alma. E a saudade e a vontade de pedir perdão. Nós temos aqui no programa um quadro que mexe com a emoção de todos nós. Não é só de quem está procurando. Quando você vê uma mãe emocionada, através do programa, pedindo auxílio, pedindo para que você ajude com qualquer informação. É o caso, por exemplo, de Araraquara. Foi a última participação no nosso quadro Cadê Você desse ano. E eu tive aqui também com a nossa equipe o desejo, e a gente está trabalhando para tentar encontrar um rapaz que desapareceu já há algum tempo. E eu mostrei para vocês o Cristiano que está desaparecido. Ele, há 6 anos, saiu de Araraquara exatamente por um conflito familiar. Aconteceu lá um conflito e a mãe, essa senhora, falou, olha, me ajude a dona Evanir. Ela pede através do programa, no nosso quadro Cadê Você, para que a gente, em casa, você com alguma informação, quem é da região de Araraquara, São Carlos, o coração de mãe é diferente de tudo. E ela fala, filho, vamos virar a página, vamos esquecer o passado. Quem sabe, desse período do ano de introspecção, esse olhar diferente, olhar para dentro, quem sabe o Cristiano, nesse momento assistindo o programa, vendo o apelo da mãe, será que não é hora de rever pelo menos algumas posições em relação principalmente a quem a gente ama? Então, Cristiano, preste atenção,
porque essa senhora, dona Evanira, sua mãe, pergunta: filho, cadê você? E quem faz essa pergunta hoje é a Evanir, moradora da cidade de Araraquara, que procura o filho que desapareceu há 6 anos. Dona Evanir, seu filho desapareceu, ele saiu de casa, como que foi essa história? Não, ele saiu de casa por causa de uma briga, né? E então, por causa dessa briga, ele nunca mais se retornou, né? Então eu espero que alguém ver ele, encontrar ele, né? E possa me dar informação para mim, né? E vai fazer 6 anos que ele saiu, né? E hoje eu procuro ele. E ele disse para a senhora alguma cidade que ele poderia ir, ou ele foi embora, simplesmente não falou nada, pegou as coisas e saiu de casa? Não, ele pegou as coisas, saiu de casa, né? Mas não chegou a falar quase nada. E hoje ele estaria com quantos anos? Ele está com 25 anos. A senhora está com saudade? Muito. Muito mesmo. Eu espero que alguém encontrar, né? Me dê alguma informação, porque é saudade demais mesmo, né? Por tudo que aconteceu na época. Esqueça o passado, vamos viver o futuro, né? O futuro pra gente é mais importante, né? Porque eu não guardo o rancor dele no passado, entendeu? É saudade demais mesmo. Eu quero que ele apareça, né? Pelo menos antes de Natal, eu quero que ele venha me ver, me dar um abraço, que eu possa ir até lá. Se ele não quiser vir aqui, eu vou até lá. Não interessa a situação que ele está, né? O importante é o que eu quero, um abraço dele. Então a senhora pode aproveitar e fazer o pedido para o Cristiano, caso ele esteja assistindo o programa, para voltar para a família, passar esse final de ano juntos. Cristiano, eu quero muito passar Natal com você, passar Ano Novo, eu quero você do meu lado. Não interessa onde você esteja, mas vem, procure sua mãe, né? Que ela está com muita saudade, né? Esquece o passado, vamos viver o futuro agora. Tá certo, dona Evanir, obrigada pelas informações. E se alguém tiver alguma informação do Cristiano Leandro Braz, hoje ele tem 25 anos e pode estar morando próximo à cidade de São Paulo. É só entrar em contato com a nossa equipe pelo telefone 3624-8734. Olha, o programa tem um alcance importante, um alcance regional. Nós estamos para a maior audiência do interior do estado de São Paulo. A gente tem muito mais do que um telespectador, é um amigo do nosso programa. E nós temos muitos amigos. São milhares, são milhões. Quero agradecer a Araraquara, a grande audiência, São Carlos e toda a região, passando ali por Novo Horizonte, Tupã, chegando até Ourinhos, Marília, enfim, é o coração do estado de São Paulo. E hoje, depois do Natal, tem as mães, os filhos, tem alguém fazendo uma reflexão e tentando, imaginando pelo menos, tentando imaginar, como é que será que está o meu filho que eu não vejo há 10 anos, há 20 anos, eu perdi o contato. E onde conseguir um meio para chegar numa informação do desaparecimento dessa pessoa querida? A gente colabora com esse quadro, e o quadro é Cadê Você? Então, se alguém de Araraquara tem alguma informação para a dona Evanir, é só entrar em contato com o nosso falacidade.com.br, é esse endereço eletrônico, porque a cada 11 minutos uma pessoa desaparece no nosso país. São mais de 140 por dia, mais de 40 mil pessoas por ano. E por trás de todos os números nós temos muita tristeza e, é claro, muita saudade. Mas antes de falar com a Vanessa, eu quero dar uma sequência nessas histórias de desaparecimentos. Também nós temos histórias felizes de reencontro. É isso? Nós temos daqui a pouquinho um reencontro. Esse cidadão que você está vendo aí na tela, ele é do Alto Paraguai, é um local que fica no Mato Grosso, é muito longe. Há 9 anos ele estava sem o contato com a família. E uma comerciante, a Isabete, né? É a comerciante,
ela percebeu que esse cidadão perambulava pelas ruas da cidade de Jaú e ela não ignorou o fato. Ela enxergou num cidadão, apesar de todo o seu sofrimento, apesar da calçada ser a sua cama, apesar do saco muitas vezes com reciclagem ser o seu travesseiro, ali existia uma história, ali existia um ser humano. E essa moça parou então para conversar com ele, falou: você não tem uma família? Ele contou alguns detalhes e aí ela fez um contato, conseguiu achar a irmã e o lugar é muito longe. E ela promoveu o encontro e o nosso programa acompanhou de perto essa história. Foi a Vanessa que acompanhou de perto, né? Foi você, Vanessa, que acompanhou. Foi muita emoção no reencontro depois de 9 anos dos irmãos aí que estavam separados. A razão pouco interessa, porque o que interessa é o reencontro. Não foi isso, Vanessa? Bom dia. Bom dia, Marildo. Bom dia a todos. Isso mesmo. Essa história é incrível que o Fala Cidade acompanhou aqui em Jaú. A dona Isabete Bonfim, moradora aqui de Jaú, é comerciante ali próximo ao terminal rodoviário. E ela conheceu a história do Juscelino. Juscelino, esse rapaz novo que vivia aqui em Jaú, ele coletava material reciclável para poder viver. Mas ele sempre ficou por esse local, nesse bairro, no centro da cidade de Jaú, e a dona Isabete resolveu conhecer a história desse rapaz. Não só a dona Isabete, os comerciantes ali ajudavam comprando marmitex, ajudando como era possível. E conhecendo melhor a história dele, um dia em uma conversa informal para ele, ela conseguiu um número de telefone. Ele informou um número de telefone que ele disse seria da família dele, que ele não via há quase 10 anos. A dona Isabete ligou para esse número e realmente era a família do Juscelino. Ela explicou, disse que conhecia um rapaz que morava aqui em Jaú, morava na rua e possivelmente seria esse familiar. Então, ela enviou algumas fotos, ela teve toda essa preocupação, viu, Amarildo? Tirou algumas fotos, pegou um endereço da família que fica no Mato Grosso, a quase 700 quilômetros de distância, a cidade, Alto Paraguai, e enviou para essa família. A família ficou surpresa, com toda certeza. Viu que era realmente Juscelino, eles estavam morrendo de saudade, não tinham informação nenhuma, ele nunca ligou, viu, Marildo? Segundo a Aparecida, que é a irmã do Juscelino, eu conversei com ela, ela disse, olha, ele nunca ligou para casa, ele nunca disse onde ele estava, então eu não sei como ele conseguiu lembrar esse número de telefone. Ele não esqueceu o telefone da família e foi por esse telefone e a dona Isabete, esse anjo da guarda, que o Juscelino reencontrou a família dele, que morava lá no Mato Grosso. Olha, você disse muito bem, Vanessa. Tem gente que não acredita em anjos, né? E Deus, como Ele faz as coisas. E às vezes nós não compreendemos. É muito simples. Muitas vezes você vê um quadro bonito e alguém pintou aquele quadro e deixa a sua assinatura. É ou não é? E o que Deus faz, Ele assina. Às vezes as pessoas não querem enxergar. Essa história eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, porque o poeta Fernando Pessoa escreveu que o caminho da volta é mais gostoso, né? E você vai entender a extensão do que o poeta falou através desse quadro do nosso programa, do Cadê Você? Teve um reencontro, teve uma história, porque uma pessoa se preocupou com o ser humano que não tinha lá nenhum envolvimento, não tinha nenhuma ligação, não tinha nenhum afeto, não tinha nenhuma amizade. Apenas a humanidade de alguém que prestou atenção. Aquele cidadão maltrapilho, mal vestido, tem ali uma história. Será que ele não precisa de ajuda? Então você vai ver no que deu essa história daqui a pouquinho. Hoje é dia de comemorar, mas é dia também de solidariedade. Casa de Carnes França aproveita para desejar à sua família um ano próspero de 2013. Que a sua mesa continue farta, que a sua família continue prosperando no trabalho, que você continue sendo essa pessoa importante para a sua família, para os seus amigos, para o seu bairro, para a sua cidade. E em cada momento de celebração, a Casa de Carnes França está presente. Então é no aniversário de casamento, ou mesmo para celebrar a vida no final de semana, naquele churrasco gostoso. Casa de Carnes França, lá do meu amigo Jair França. Lá toda a equipe aguarda por você. Não esqueça que você tem tudo, o melhor da carne suína, bovina, tudo com muita qualidade. E a higiene é o cartão de visitas da Casa de Carnes França, lá do meu amigo Jair França. Olha, não esqueça, hein? É para a semana ou para o mês, é Casa de Carnes França. Quero agradecer a todos os meus amigos de casa. Parabéns mais uma vez. Tem aí os aniversariantes do dia. A Gabriela Cristina Ribeiro, que Deus te abençoe. Um abraço bem forte para vocês que estão ligados.
a Mônica Akemi Alves da Costa, também de Jaú, a Ana Lia Peronde, pessoal que está ligado aí no programa, parabéns aos aniversariantes. Daqui a pouquinho vamos conferir a comunidade do Facebook, a comunidade do Fala Cidade, que já ultrapassou mais de 7.000 pessoas interligadas, participando, online, pautando os assuntos, discutindo os temas, sempre de interesse da população, interesse público que está acima de qualquer interesse. É muito legal. Você chegou agora? Seja bem-vindo, você está ligado aí no Fala Cidade, no SBT, no Fala Cidade Especial. Eu preciso chamar no intervalo e a gente vai dar sequência nos encontros, nos desencontros, mas daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês esse reencontro dos irmãos que aconteceu e a gente vai estar mostrando no Fala Cidade. Você me dá um tempinho que eu volto já, é um instante só. Tudo bem, a gente volta com o nosso programa. E do que é feito o ser humano mesmo, hein? Ser humano, a base química, a leitura é oxigênio, hidrogênio, carbono e 18 elementos da química. Se você que tem a sua capacidade, você que tem essa capacidade de se juntar a tudo isso, você faz um ser humano. Mas é preciso muito mais do que juntar 18 elementos da química, mais hidrogênio, oxigênio e carbono. E aí tem ser humano que já acha que é um semideus porque consegue a leitura da química, mas não consegue o ser humano. É ou não é? Eu vou contar uma historinha para você que tem tudo a ver com esse período do ano daqui a pouquinho. Que agora é hora de mostrar para o ser humano, como o ser humano de 40 ou menos e precisa de óculos, que as Óticas Precisão sempre precisa no que faz, também está te agradecendo por um ano muito bacana, um ano muito legal. E a gente precisa enxergar as cores da vida, porque a vida não está só em preto e branco na tristeza, é ou não é? As alegrias que você tem e as decepções que servem para aprimorar todos nós, né? A decepção aprimora todos nós. As Óticas Precisão, ela faz um balanço e foi extremamente positivo com a equipe qualificada, com a sua equipe, mas principalmente com a sua família. Você que tem nas Óticas Precisão, quando precisar, uma grande parceira. Trabalhando com o seu filho que precisa de uma acuidade visual importante para o desempenho escolar, para você, para o senhor que está acompanhando o programa, o oftalmologista indicou Óticas Precisão, está lá te esperando há 27 anos na Lourenço Prado. Tem esse telefone para quem é da região para pedir mais detalhes, mais informações. É a nossa parceira Óticas Precisão. Precisa há 27 anos com laboratório, olha, de primeira, esperando o amigo de casa que está acompanhando o nosso programa. Vou mostrar para vocês então como é que foi esse reencontro. Você que ligou o televisor agora, estamos entrando já na etapa da tarde, depois do Natal, numa data tão importante, né? Todos os dias são importantes. Mas eu quero lembrar que ele nasceu. Eu não sei qual é a sua fé, e pouco importa. O que importa é se você acredita. Se você tem essa fé, é o que importa. Ele já nasceu. O nosso aniversariante celebrou mais um ano. O principal aniversariante do mês de dezembro completou mais um ano. E hoje é o primeiro dia de mais um ano que ele completou. E ele está aí, na sua casa, presente. E ele procura sempre o presente da sua atitude. Olha só como foi a atitude dessa mulher de Jaú, percebendo um cidadão que estava perambulando pelas ruas, dormindo em calçadas, tendo o travesseiro como reciclagem, encostava a sua cabeça naquela reciclagem, naquele saco, como se fosse um travesseiro. A dor, será que um ser humano que é composto de hidrogênio, essa é a base química dele, oxigênio, carbono e 18 elementos da química, será que juntando tudo isso, na química ele não sente uma saudade? É claro que nessa composição entra o álcool, porque ele passa a ter uma dependência do álcool ou de outras drogas. Mesmo assim, o elemento saudade a gente não pode descartar. Mas o principal dos elementos é a solidariedade. Essa química a ciência não conseguiu descobrir. A solidariedade, tentar descrever solidariedade, só para você ter uma ideia, solidariedade só existe no dicionário português. Em qualquer outro, se você falar para um americano, solidariedade, não dá, porque ele não consegue compreender a extensão. A gente sente e consegue definir numa palavra. Que tal mostrar então no exemplo? É esse exemplo que a gente chama de solidariedade.
história que parece de filme, mas é muito real. Em Jaú, a ajuda de uma moradora fez com que um morador de rua encontrasse a família que mora a mais de 600 quilômetros de distância. É a história da Beth, do Juscelino. Beth, seu Juscelino, ele morou aqui na rua, perto de vocês, perto do lugar onde você trabalha, durante alguns anos. E vocês criaram uma amizade. E aí, o que aconteceu? Aí um dia ele chegou, falou que estava angustiado, que ele não queria mais viver nessa vida. E eu perguntei para ele se ele tinha parentes. Aí ele me passou um telefone e já saiu. Aí eu liguei para esse parente e eles ficaram surpresos, que fazia mais de 9 anos que ele não tinha contato, até pensavam que ele tinha morrido já. E mandei carta com foto dele, aí veio a resposta e veio a irmã dele buscar ele. Agora eles têm uma família, são famílias de bem, ele é um menino bom, trabalhador, e ele vai estar uma vida melhor agora, né? Juscelino, como é que você lembrou do telefone da sua família? Você nunca ligou para eles e um dia, por acaso, deu um número de telefone aqui para Beth. Como foi isso? Ah, eu não sei, tá vendo? Não sei se, não sei se é uma coincidência, não sei o que é isso. Ficou feliz? Ah, eu tenho que estar mais feliz, cara. Falando que ia ter uma surpresa, mas não sabia que surpresa que era. Aí que hoje, na segunda-feira, logo do meio-dia que eu vim para almoçar, que eu cheguei aqui para almoçar, a surpresa era minha irmã que já estava. A surpresa que o Juscelino está falando é a Aparecida, que está aqui ao nosso lado também. A Aparecida viajou, veio lá do Alto Paraguai, para frente de Cuiabá, buscar o irmão. Há quanto tempo vocês não tinham contato com o Juscelino? Ah, já tinha uns 8 anos, mais ou menos, né, que a gente não sabia notícia, ele não comunicava com a gente, né, e foi esse ano que a gente recebeu, né, a notícia dele e a gente veio atrás, através de foto, que a gente reconheceu ele, né. Como foi esse reencontro, Aparecida? Vocês tinham esperança de encontrar o Juscelino? Não, a gente pensava que ele já tinha falecido, sim, né, porque é muito tempo, né, sem contato, sem saber... sem uma notícia, né? Muito triste mesmo. Tá certo, Zenaide, obrigada pelas informações. E agora o Juscelino vai voltar para a família dele no Alto Paraguai. Essa semana ainda ele volta de viagem com a irmã dele para ficar junto da família. Você que passa pela estrada, você que veio aí, chegou bem, tá todo mundo feliz na sua casa. No caminho, você viu muitos andarilhos. Você viu o cidadão transportando ali um peso. Ali pode ser a dor, ali pode ser uma incompreensão, pode ser qualquer coisa. Você se importou? De vez em quando a gente encontra uma pessoa, um ser humano nas estradas aí. Ele está em busca do quê? É uma busca constante. São vários. Eu volto a repetir, quem ligou o televisor agora, a cada 11 minutos, uma pessoa desaparece no nosso país. 141 pessoas por dia, mais de 40 mil por ano. Quando a gente promove o reencontro, é uma satisfação, porque eu volto a repetir para vocês, a base química do ser humano, todos nós somos iguais na química. É mistura de hidrogênio, oxigênio, carbono e 18 elementos da química. Então ninguém é melhor, ninguém é isso, ninguém é aquilo. E tem gente que é metida besta e acha que é melhor do que o outro. Sendo que a base que nos une é a solidariedade. É isso que a gente precisa compreender. Eu falava há pouco aqui com a equipe dizendo o seguinte, me veio a lembrança, eu quero agradecer a cidade de Brotas, que nos acompanha esse ano através do canal 19, em cada cantinho de Brotas tem aí a programação do SBT, que está com uma imagem fantástica, sensacional em Brotas. E eu me lembro muito bem de uma passagem que marcou a cidade e marcou o Brasil todo. Foi o episódio da morte do cantor João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel. Eu me lembro, naquela época, eu trabalhava na Rádio Marília, lá na Diária FM, e eu promovia ali a viagem de um fã-clube até a cidade de Brotas, para o adeus ao cantor João Paulo. E eu estava aqui dizendo à equipe que me veio a lembrança a dona Faraildes. Dona Faraildes era a mãe do João Paulo. E me parece que a dona Faraildes já faleceu, ela mora aqui em Brotas. E eu me lembro muito bem que quando o corpo, ou o que ficou do corpo, porque foi carbonizado o corpo do João Paulo, com um acidente, ficou carbonizado, então chegou aquele caixão fechado, e todos que estavam ali, boa parte de fora, alguns amigos da cidade e familiares. Então você percebia que existia ali uma comoção, todos, puxa, o cantor João Paulo, o cantor João Paulo. Aí depois, quando eu vi a dona Faraildes, aí foi uma cisão, foi um corte. Para aquela senhora, era o filho que estava ali. Era uma outra situação.
E eu não esqueço da dona Faraildes falando da ausência, da saudade, da tristeza. Lembro até hoje. Então a família do João Paulo, agora em 2013, eu vou mostrar para vocês, no especial aqui do programa, no início do ano, depois de tudo isso, como é que está a situação, a família do João Paulo em Brotas. Eu vou mostrar para vocês, porque me vê a lembrança aí, a dona Faraildes. Olha, deixa eu mostrar aí o Pascano e o Bela Vista. Também o ano de 2012 foi importante. Você projetou, começou a construção, a obra e parou porque às vezes assumiu um outro compromisso, pesou no orçamento. Agora você não precisa ficar dessa forma, uma obra parada. É triste porque tem sempre uma cobrança. Começa com você. Puxa, eu quero terminar minha casa, esse cômodo. Acelera aí com a sua obra, vai. É só procurar o Pascano e o Bela Vista. O ano de 2013 começa a partir da sua iniciativa. Você que está construindo ou reformando, não esqueça que lá você tem tudo para a sua reforma, para a sua construção. É do básico até o acabamento. Você tem ferramentas, você tem uma linha completa. Tem tudo, gente, tudo para casa. O que é mais importante, planos que tenho certeza que vão de acordo com o orçamento da sua família. Você precisa conhecer, você que é da região e ainda não conhece, Pascano e Bela Vista. É o projeto para 2013. Acelera aí, hein? Acelera com a sua obra não pode parar. Olha, temos na vida, quem é que não tem uma dificuldade? Dificuldade é para superar, não é para você ficar vitimizando ou se colocar na situação de vítima. E todas as vezes, quando chega alguém e fala assim, e aí, fulano, como é que vai? Ai, como Deus quer, mas eu vou falar uma coisa. E já começa ali uma ladainha, é aquela coisa, parece que tem prazer em falar daquela dor, daquele sofrimento, daquela dificuldade. Isso tem que superar. Falando em superação, eu vou mostrar então para vocês esse exemplo que vem de um advogado que superou uma dificuldade, dá um exemplo de cidadania e de superação. Hoje você aí de casa vai conhecer um meio de transporte um pouco diferente. Ele é movido a bateria, é isso mesmo, energia elétrica. Eu estou falando dessa motocicleta que mistura bicicleta com uma espécie de moto, mas é um pouquinho dos dois, né, Carlos? Um pouco de bici também, um pouco dos dois. É um conceito muito usado na Europa desde os anos 80 para poder cada vez mais respeitar o meio ambiente. Na Europa, eles não precisam de carta, e aqui no Brasil precisa de autorização, mas para essa autorização valer, precisa que umas prefeituras, através da Secretaria de Trânsito, façam alguma coisa para poder sair essa autorização. O Carlos Eduardo, para quem não conhece, ele é advogado, ele está utilizando aproximadamente 3 meses essa espécie de bicicleta como meio de locomoção, né, cara? Sim, é um meio ideal, não polui, sustentável, tem uma autonomia de uns 30 km, porque não entre curvas e subidas, se fosse só em ré 50 km. Difícil chegar a 30 por hora, mas dá para chegar a 25, 30 em retão. Lógico que ninguém vai chegar a isso, mas o que é legal nessa bike aqui é que além de ser sustentável, você tem um pouco também igual a moto, você tem uma certa autonomia de viagem. É uma bike que o Detran está pensando até agora abrir para todo mundo, para poder todo mundo poder usar. Logicamente, as prefeituras, igual eu estava falando para você, Ângelo, para poder falar alguma coisa, tem que exigir. Lógico, pode exigir, mas tem que ter uma lei e tem que falar assim, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal autorização. Porque a prefeitura só pode exigir autorização. Não pode exigir que alguém tenha carta para dirigir bike elétrica. A gente percebeu que você deu uma volta, né, pela cidade, 2 quarteirões, e ela é silenciosa, vai Sim. bem, como é que é? Sim, inclusive eu convidei você para dar a volta, você não quis. Você experimentar. É silenciosa, é uma coisa assim que você só vai ouvir um pouco o barulho dela, e não é nem dela, é do bagageiro. Mas do resto, é realmente silenciosa, não vou falar que é confortável, porque você vai ficar 3 horas aqui, mas é uma coisa prática de se usar. É um custo-benefício ótimo. Cresceu R$5 a conta de energia por mês. Você vai usar como? Você vai carregar 2 horas na bateria, como se fosse carregar um notebook. 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia no máximo, tá
carregada, pronta para uso. Tá certo, cara. Está aí um bom exemplo, um veículo de transporte sustentável, movido a energia elétrica e que é de fácil locomoção pelo trânsito da cidade. Hoje a gente tem um trânsito carregado com essa bicicleta elétrica. A pessoa consegue andar mais rápido, anda mais solta e acaba não atrapalhando o trânsito também, mas sempre com segurança. Quer andar de carro novo? Agora você pode! Você só precisa ligar para o 0800 767 7000 e aproveitar a promoção do consórcio nacional Chevrolet Javep. Você vai trocar de carro e pagar parcelas de apenas R$ 292 mensais e mais nada. É a sua chance de sair de carro novo. Gente, mas tem que ligar agora, nesse minuto, 0800 767 7000. Você vai concorrer a sorteios de R$ 25 mil toda semana até o final do seu plano. Você não paga juros, não precisa dar entrada, não precisa de aprovação de crédito e você pode fazer dinheiro aí da sua moto, do seu carro usado e usar como lance. Não perca esta chance de concorrer a 25 mil toda semana até o final do seu plano. Saia de carro novo, parcelas a partir de 292 mensais. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, o que eu tenho na vida, eu tenho graças ao consórcio. E do consórcio nacional Chevrolet Javep, eu assino embaixo. É claro que essa frase você já ouviu, que do couro sai a correia. O Ângelo está comigo no link, só para informação, ele é advogado Carlos, ele superou uma deficiência, o preconceito está nas pessoas. Hoje, eu volto a repetir para você, porque o Carlos não tem uma deficiência, ele tem uma eficiência e uma consciência de cidadania que é muito importante. Agora, essa bike, para falar que todo mundo tem acesso é difícil, né, Ângelo? Porque também tem um custo. Mas ele já despertou o interesse de muita gente, não é isso, Ângelo? Já despertou, até porque a gente costuma ver aí pelas ruas da cidade, Amarildo, aquelas bicicletas motorizadas. Essa ela é diferente, ela é uma bicicleta elétrica, então ela tem um custo-benefício melhor, né? Você não polui o meio ambiente, o dano ao meio ambiente é muito menor do que uma bicicleta movida a combustível. Então ele trouxe essa novidade, na verdade, para a nossa região. Ele é o único aqui em Jaú que tem essa bicicleta elétrica, mas já começa a despertar o interesse em outras pessoas. Muito legal. Você tem noção do custo de uma bike dessa aí, com bateria? Quanto custa uma bike dessa aí? Custa em torno de R$ 3.000, Amarildo, segundo o Carlos. É quase o preço aí de uma moto, né? De uma motocicleta de pequeno porte. A gente pode equiparar aí a uma Honda Bis, mas ela tem uma eficiência maior, até porque o custo-benefício dela é melhor. Você carrega, ele disse que acresceu aí cerca de R$ 5 na conta de energia, então o custo-benefício é bem bacana. Um advogado, então, que tem consciência ambiental, faz a sua superação, e é um exemplo que a gente está mostrando hoje no programa. Então não fica aí reclamando, viu? A gente pode. Está muito mais. A mudança que você quer no mundo começa por você que está acompanhando. Aí eu falo a cidade. Olha, muito obrigado pela audiência. Eu preciso chamar um intervalo. Muito lixo foi produzido na véspera, na antivéspera e na ceia do Natal. Agora, nesse lixo também, às vezes a pessoa na hora de brindar caiu um copo, quebrou uma taça, um prato, né? E como é que você está colocando isso no lixo? De qualquer forma, tem muita porcaria no lixo, né? Muita porcaria. E o que é pior, machucando, ferindo os coletores. Porque lixeiro é quem produz o lixo. O coletor que está trabalhando, até seringa. Nós temos vários casos, infelizmente, de profissionais da coleta que saem feridos por falta de conscientização das pessoas. Então me dá um tempinho que eu vou com essas imagens para o intervalo. Os coletores do lixo doméstico que ficam feridos nas cidades da região pela falta de consciência das pessoas. O intervalo é rápido, eu volto já, é um instante só. Muito bem, de volta ao nosso programa e ligados aqui no Fala Cidade, o João Paulo Silva lá de Bariri, muito obrigado, a Silvana Madalena e o filho Jonas Otávio de Oliveira, Jardim João Balan, obrigado em Jaú, a Thalita Fernanda Lima, também de Jaú, a Bruna Muriano de Barra Bonita, o Júnior Canola de Jaú, os nossos telespectadores, o falacidade.com.br. Olha, aniversário, não é a mãe da Vanessa que está fazendo aniversário, Dona Lúcia Guiar? É a Dona Lúcia que está fazendo aniversário? A Vanessa está comigo no link, chegou há pouco aí trazendo informações, e aí está a Vanessa, nossa repórter, ao lado da simpática e jovem senhora Dona Lúcia Aguiar. E também, nesse dia de aniversário, tem mais uma data a ser comemorada. É isso, Vanessa? É isso mesmo, Amarildo. Hoje é aniversário da minha mãe, a Dona Lúcia, e amanhã, dia 27, é aniversário de casamento dela com o meu pai, 26 anos. Aê, dona... E o nome do pai? Carlos Alberto Aguiar. Por que o pessoal está passando e-mail falando assim, Amarildo, a Vanessa é parente do Brecha? Quem que é Brecha? Brecha é o meu tio.
E ele é de Bauru? Isso, é de Bauru, do Bar do Brecha. E ele fica ligado na gente lá ou não? Fica, o dia todo. Todos os clientes do Bar do Brecha acompanham o Fala Cidade também. Ah, pessoal em Bauru, o Bar do Brecha fica onde lá em Bauru? Fica na Avenida Rodrigues Alves. E tem uma geladinha pra gente depois, dá ou não? Tem a geladinha, tem a panceta, que é muito conhecida também, tem a porpeta. Ah, ele faz uma panceta? Todos fazendo um merchan já pro Bar do Brecha. Poxa vida, olha só que... Um abraço pra turma aí, a família Aguiar, que tem esse jovem talento também, que é a Vanessa, a inspiração da família no jornalismo, né? Parabéns, dona Lúcia aí, parabéns ao casal. É legal, os aniversariantes, o pessoal que está ligado no nosso programa. Valeu, Vanessa. O orgulho aí da família também no jornalismo. Olha, eu preciso mostrar para você que trabalha com artesanato, que esse local é o espaço onde você tem de tudo do artesanato, do isopor, da madeira, quem trabalha com MDF, tudo, crochê. Eu quero falar com o pessoal do artesanato. Você que trabalha e hoje gera renda para a família, ajuda no orçamento familiar o trabalho do artesanato. Então você que está acompanhando aí o nosso programa na região, pega esse telefone e guarda direitinho para você pedir aí as novidades e as informações. O ano 2012 também é de muitos cursos, né? 2013 o planejamento é ainda melhor, sempre contando com a participação da turma do artesanato. O que você gostaria de implementar no seu conhecimento, hein? É só você conversar com a equipe da União das Artes, que faz um trabalho fantástico. Tem todo o material de pintura, biscuit, giz, tudo que você imagina. Essas peças que são avulsas vão de acordo com a necessidade e a criatividade de cada um. Turma do Artesanato, você já tem esse endereço, é a União. União das Artes na Campos Sales 108A, fica em Jaú com esse telefone para toda a região. Tudo o que você precisa, o material que você precisa para o artesanato, você encontra na União das Artes. Trabalho muito importante. Bom, a gente fez uma matéria aqui, o Ângelo, a Rafaela, a Vanessa, todo o pessoal preparando o material e uma preocupação das nossas autoridades, eu tenho certeza, de boa parte da população. Infelizmente, nós tivemos mais um aumento. O ano de 2012, um ano violentíssimo. Tivemos aí o envolvimento de menores, cada vez mais o envolvimento de menores no tráfico de drogas, roubos, assaltos, mortes e a falta de humanidade também desses garotos, às vezes crianças. E é um abuso, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente deveria preservar, mas hoje é utilizado inclusive para favorecer criminosos, porque o maior utiliza o menor no crime, isso já foi comprovado. Com isso, nós tivemos um aumento e uma preocupação com relação à criminalidade e o envolvimento de menores. Os recentes casos de adolescentes envolvidos com a criminalidade nos últimos anos têm acendido um sinal de alerta. E o principal combustível é o uso das drogas. Em Bauru, só nos últimos 10 anos, o ato infracional cometido por adolescentes aumentou 500%, segundo a Delegacia da Infância e Juventude da cidade. Nós constatamos ao longo dos anos um acréscimo vertiginoso do envolvimento com adolescentes, não só no tráfico de drogas, mas com a prática de outros crimes violentos, homicídios, roubos e até os furtos, né, que são crimes contra o patrimônio. E esse aumento desenfreado acabou influenciando, inclusive, no envolvimento de crianças, que são aquelas com menos de 12 anos de idade. Nós tivemos agora uma detecção aqui de um aumento muito grande, da ordem de 40% nesse ano. Então, nós estamos preocupados e entendemos que algo deva ser feito com urgência para parar esse aumento desenfreado. Esses crimes que o senhor comentou sobre atos infracionais relacionados a furto, a roubo, também têm relação com o uso e o tráfico de entorpecentes? Com certeza. O tráfico de drogas hoje ele está impregnado na prática de qualquer crime violento que ocorra em nossa sociedade. Tanto é que a grande maioria das prisões, tanto dos imputáveis quanto a apreensão de adolescentes, estão intimamente relacionadas com o tráfico e com o uso de droga. Ou a pessoa rouba e furta para adquirir a droga, tá? Ou ele pratica o tráfico para sustentar a organização criminosa a qual ele pertence. Quem também faz parte desta situação e tenta dar apoio às famílias é o Conselho Tutelar. A gente vai falar com uma conselheira, Adriana, aqui do Conselho Tutelar de Bauru. Adriana, vocês recebem em média um caso por dia, pelo menos. Que tipo de apoio vocês dão a essas famílias? Como trabalhar essa situação que é tão grave hoje?
Bom, o Conselho Tutelar aplica medidas de proteção. Então, quais são essas ações do Conselho? Encaminhamentos para a rede de apoio, que seria o atendimento socioassistencial, e também na área da saúde. O que a gente percebe realmente é a necessidade desse trabalho junto às famílias, né? Antes de chegar à situação extrema, quando chegam os casos ao Conselho Tutelar. Quais são as orientações aos pais quando eles já chegam aqui? Infelizmente, eles já chegam num caso agravado, como você mesmo disse. Como vocês trabalham isso com os pais para orientação quando essa situação já não tem mais saída? Nesses casos, que quando vem aos extremos, a gente encaminha para um tratamento, né, a rede de apoio à saúde para apoiar essa criança e adolescente, mas não perdendo de vista que essa criança está inserida na sociedade e ela precisa ter situações para poder lidar realmente na sociedade. Então, o que a gente faz? Além do atendimento ambulatorial, ou às vezes um caso de internação em situação extrema, a gente solicita para esses pais todo um trabalho articulado para essa criança volte à escola, volte ao projeto socioeducativo para que não permaneça em situação de risco pelas ruas. Olha, o problema está num tripé. É muito simples, para você compreender, como o delegado explicou para a gente, esse avanço dos menores na criminalidade. É muito simples. Desagregação familiar, falta de referência de pai e mãe. O moleque fica com a sensação que ele pode tudo. Aí vem a impunidade. Então, desagregação familiar, impunidade. Qual é a consequência da desagregação familiar? Ele vai para o crime. É a impunidade, porque ele fica com essa sensação de impunidade. E aí, nos e-mails que eu tenho, é a falta de política pública, de acompanhamento, de tudo isso que está acontecendo. Então, a gente precisa de punição, de política pública, porque onde só vai polícia e não vai política pública, a gente tem os números que comprovam. Está tudo errado, não melhora em absolutamente nada. E evoluiu e muito a violência com os menores no ano de 2012. O que me preocupa é que nós não temos um panorama, nós não temos uma perspectiva otimista para 2013 por falta exatamente de investimentos em políticas sérias, em políticas públicas. Isso é lamentável. Olha, eu vou mostrar para você que está acompanhando Eu Falo a Cidade. Esse ano também a Audiotec trouxe para você que está acompanhando em casa produtos exclusivos. Você pode comprar na loja virtual da Audiotec esse kit de alarme sem fio da PlugSeg num preço de R$ 799. Você pode parcelas de R$ 53,31. Agora, esse produto que você só compra com exclusividade na Audiotec, a Audiotec, para você que é da região, tem 2 lojas que atendem na cidade de Jaú, mas você da sua cidade pode comprar na loja virtual. Você compra esse kit de alarme, ele é inovador porque você mesmo instala em 10 minutos no máximo. Não precisa furar a parede, não usa fios, não tem prego, não tem parafuso. E ele disca para até 3 números telefônicos em caso de violação. Entrou alguém lá, tem a suspeita, ele disca. E você pode aí armar ou desarmar à distância por telefone. O suporte técnico, a orientação é da Audiotec e da PlugSeg. Você recebe toda a orientação da instalação, se tem alguma dúvida, é só no telefonema, e aí que é legal, não tem mensalidade. Quem tem chácara ou casa não tem mais que violar aí a sua tranquilidade ou o seu estabelecimento. Você vai comprar esse kit de segurança, o kit de alarme sem fio da PlugSeg na Audiotec com exclusividade. Eu preciso mostrar agora para os nossos telespectadores, você que está acompanhando aí o nosso programa, um trabalho em Araraquara, que é modelo, inclusive, para as outras cidades. A gente está falando de violência. Quem pega o ônibus para trabalhar também sai de casa com a preocupação, exatamente pela ação marginal. O bandido que entra no ônibus e assalta todo mundo, leva o dinheiro quando não mata o motorista. Em Araraquara, um modelo importante, ou pelo menos uma ferramenta, vai dificultar agora a ação marginal. Câmeras instaladas nos ônibus coletivos para mais segurança do profissional e também dos usuários do transporte coletivo. Usuários, aqueles que saem de casa para trabalhar. Olha só que modelo importante de segurança no busão. Andar de ônibus em Araraquara está mais seguro. A empresa de transporte coletivo da cidade instalou câmeras de segurança nos veículos, tudo para inibir ações de bandidos e também aumentar a segurança dos passageiros. Com o novo sistema, a empresa tem um melhor controle sobre o que acontece dentro e fora dos veículos. As imagens gravadas são analisadas em uma central de monitoramento. Vem trazer vários benefícios, não só para os nossos motoristas e cobradores, mas também para os nossos usuários.
que a questão de segurança hoje é importantíssima. E nós temos que dar essas condições favoráveis aos nossos usuários. Mas sem contar essa questão, ela me dá toda uma questão de logística também, porque ela vem junto com isso acoplado ao GPS. E também com uma câmera frontal, que ela vai também me identificar todos os acidentes que vierem a ocorrer, justamente com o número de passageiros que está frequentando nossos pontos, para ver se realmente a demanda está reprimida ou se ela está com baixo fluxo, né? Também o equipamento, ele me dá a posição não só para o GPS, mas a velocidade do carro e também toda a questão de impacto, né? Então, para a parte de logística, para fazer um novo planejamento de linha, o embarque de passageiros e também a questão mecânica, né? E a prevenção realmente dos assaltos. Para esse motorista, o dispositivo traz mais segurança no trabalho. Ajuda bastante a gente, né? Porque a gente trabalhando, sabendo que está sendo monitorado, com segurança, 24 horas, assim, o pessoal tendo um controle do que está acontecendo dentro do ônibus, né? A gente trabalha com mais tranquilidade. A população também aprovou. Eu acho que é uma coisa ótima, porque está acontecendo muito assalto, matando motorista, cobrador e tal. Então eu acho que esse aí é o único meio que pode evitar. Eu acho que inibe-se a ação dos bandidos. Eu acho que é ótimo para a segurança. Olha, tá aí esse exemplo de Araraquara no transporte, a segurança com câmeras instaladas nos ônibus do transporte coletivo. E a gente está mostrando aí algumas das imagens para os nossos telespectadores e essa central que passa a monitorar o ambiente e dar mais segurança, principalmente ao profissional. Tivemos muitos ataques em várias cidades do nosso país. Esse modelo é muito importante e sério, viu? Acima de tudo, muito sério. Eu vou mostrar para você, eu vou chamar o intervalo, mas tem também uma outra preocupação e eu recebi esse ano, o nosso programa, a nossa produção, menores. A gente falou há pouco aí da criminalidade, mas nós temos hoje a situação de menores, às vezes pais separados, ou então no caso dessa menina aí que conseguiu, na internet, ela conheceu um rapaz de Ourinhos e ela viajou para Ourinhos, o pai não sabia, a família não sabia, todo mundo ficou aí desesperado e aí muita gente começou a questionar as regras para embarque de crianças e adolescentes. Ô Vanessa, é preciso uma autorização ou não? Olha, Marildo, para crianças até 12 anos é preciso sim uma autorização. Se estiver acompanhada do pai ou da mãe, não precisa. Mas se for um outro responsável, é preciso uma autorização dos pais. Já os maiores de 12 anos, até 18 anos, 18 anos incompletos, aí eles podem viajar, sim, não precisa apresentar nenhuma autorização. Essa é a preocupação dos pais agora, nesse período de férias, em que as crianças viajam, querem viajar para a casa de algum familiar ou de algum amigo. Então, para acompanhar essa matéria, você pode tirar todas as dúvidas de como funcionam as viagens para as crianças e adolescentes nos terminais rodoviários. Olha, autorização judicial, tá? Não esqueça se é uma viagem internacional. Com essas imagens eu vou para o intervalo, eu volto já. É um instante só. Muito bem, a gente volta com o programa. Eu preciso conversar com a senhora, com um amigo de casa. Meus amigos, nesse fim de ano, um sorriso feliz e saudável pode ser o melhor presente. Os seus dentes e a sua vida merecem esse cuidado especial. E ainda bem que em Jaú existe a Odontoclínica, a melhor e mais completa rede de clínicas odontológicas do Brasil, com todas as especialidades em um só lugar. Por isso, você que usa dentadura ou aquela ponte móvel e está descontente com o seu sorriso, você precisa conhecer o tratamento de implante de carga imediata da Odontoclinic. Com esse tratamento, você vai voltar a sorrir com todos os dentes na boca em até 72 horas. E dependendo do caso, você sai com a boca novinha no mesmo dia. Dê esse presente para você e mude sua vida. Você vai mastigar melhor, falar melhor e não ter vergonha de sorrir. Ligue agora, 2104-0004 e veja como tratar os seus dentes. Está muito mais fácil do que você imaginava. Aproveite as festas comemorando a chegada de 2013 com um belo sorriso, um sorriso novo, bonito, feliz. Odontoclinic Jaú, porque sorrir, amigão, é tudo! Olha, obrigado aí a Maria de Fátima, obrigado ao PM Soares, o pessoal que está acompanhando aí o nosso programa, ligados aqui no Fala Cidade, obrigadão pelo carinho da audiência. O Ângelo está me trazendo uma informação e ele foi às ruas para conferir aí com os nossos telespectadores, com a população. O pessoal agora comprando, tem troca de presente, né? Muita gente agora trocando presente, ganhou presente de Natal, tem a troca aí do presente.
não esqueça da nota fiscal, hein? Tem que levar a nota fiscal, isso aqui é uma orientação ao consumidor. O Ângelo, muita gente está utilizando agora o plástico, ou seja, o cartão, ou ainda continua com grana para comprar aí no comércio? O que você percebeu no comportamento das pessoas, hein? Cada vez mais o povo brasileiro vem aposentando dinheiro e utilizando mais os cartões, tanto de débito quanto de crédito. Segundo o levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito, só no segundo trimestre de 2012, o setor movimentou mais de 190 bilhões de reais. O número é 20% maior do que o mesmo período do ano passado. Quem utiliza o cartão defende a forma de pagamento. Eu prefiro o cartão porque o dinheiro a gente pode ser roubado, pode perder. O cartão você precisa da senha, né? E eu prefiro o cartão. Porque eu acho que facilita. Você não precisa ficar andando com dinheiro e é muito prático. O levantamento da associação ainda aponta que o aumento vem sendo sustentado pela entrada de novos clientes do mercado financeiro e também pela expansão das maquininhas de cartões nos estabelecimentos comerciais. Quando você inicia um empreendimento, automaticamente você tem que colocar essa máquina, porque é uma forma a mais que você vai dar para o seu cliente como opção de pagamento. E ele vem aumentado. Vem aumentado ano a ano, vem aumentado. Hoje nós temos as nossas vendas em 60% através dos cartões e o restante através de dinheiro. Agora, apesar da taxa cobrada pelas empresas de cartões, isso ainda compensa ou não? Nós vemos da seguinte maneira, apesar das taxas altíssimas cobradas e também pela taxa de adiantamento dessas vendas cobrada, nós vemos isso como um lado ruim, porque queira ou não, essas taxas são repassadas para o cliente. Por outro lado, o lado positivo é que não há inadimplência. Fácil e seguro para o cliente, indispensável para o comerciante. O cartão também pode ser um risco ao orçamento de quem não sabe usar da maneira adequada. É uma questão de você parar e pensar, você saiu, gastou, comprou alguma coisa, chega em casa, anota na sua cadernetinha o seu saldo, entra no banco, onde todo mundo tem conta em banco, todo mundo tem acesso à internet praticamente, vai lá ver como é que anda as suas coisas, né? Porque o pior de tudo no cartão é você fazer o parcelamento de uma compra. Você vai lá e fala assim, eu fiz 4 vezes no cartão. Cuidado, 4 vezes no cartão significa que você tem uma parcela para pagar em 4 meses. E não é simplesmente, é como se você tivesse feito um empréstimo, como se você tivesse entrado numa loja e comprado um carnê. Olha, tem que tomar cuidado com o abuso, você que está acompanhando aí o nosso programa. Agora, para o nosso telespectador que vai até uma agência bancária, o Ângelo está comigo, e eu quero nessa linha de raciocínio, acompanhei esses dias um bate-boca de um vigia de uma agência bancária, um vigilante, e um cidadão da construção civil, porque ele ficou travado naquela porta giratória do banco. E aí nós temos que compreender, e o Tribunal de Justiça, quando atinge esse estágio do dano moral, quem é que não foi barrado numa porta giratória e tem que dispensar o celular, tem que dispensar ali o molho de chaves, e tem um local onde você, que é apropriado, deixa todo esse material, coloca ali os seus objetos. Mesmo assim, a porta trava. Aí tem que utilizar o bom senso, é o profissional da agência bancária, e em tese deveria estar preparado para se relacionar com o correntista ou com as pessoas que procuram as agências bancárias. Por falta de preparo, vai para o grau de dano moral a partir do momento que gera aborrecimento e constrangimento. O que a gente percebeu nesse ano de 2012 na nossa região, hein, Ângelo? Olha, Marildo, nós tivemos algumas situações de constrangimento, como você disse. Esse trabalhador, nós tivemos um relato de um trabalhador ali do município de Araraquara, ele é um trabalhador da construção civil, ele foi barrado na porta giratória porque estava com o sapatão de bico de ferro, aquele sapatão que os trabalhadores utilizam, e não houve aí o bom senso, né, a humanização do atendimento de quem está do outro lado da porta, ou seja, do vigilante que faz o serviço de segurança dentro das agências bancárias. A gente sabe que hoje as agências utilizam esse mecanismo como forma de segurança, mas falta ainda um preparo maior por parte dos bancos, por isso até esse entendimento do Tribunal de Justiça. Agora, as pessoas estão se apegando dizendo o seguinte, não, olha, existe já, pelo menos, uma questão legal, que o trabalhador da construção civil, com esse calçado aí com bico de ferro, ele não pode entrar. Mas olha, está numa situação, precisa levantar uma grana, o banco está com o dinheiro, são várias as situações, cada situação é diferente, e aí é que entra a justiça para avaliar.
Agora, o que tem acontecido no Tribunal de Justiça é que os bancos estão perdendo, vem gerando muitas indenizações e os bancos estão anunciando. Eles querem retirar agora as portas giratórias. É um absurdo. Eu vou tirar meu cartão depois? É um constrangimento, pô. Toda vez que eu venho aqui, eu passo por isso. Eu sou cliente desse banco aqui. Sou cliente jurídica, cara. Toda vez que eu venho nesse banco, essa correção. Ficar preso em uma porta giratória é mais comum do que você imagina. Em muitos casos, o constrangimento é inevitável. A porta trava, parece que todo mundo fica te olhando com uma cara, você é bandido. Aí ninguém parece que toma providência. Aí você fica naquilo lá, vai e volta, e a porta não destrava. A gente às vezes está distraído, vai levar, aí vai, que é isso que aconteceu? A gente até fica, aí depois que vê que está dentro na porta do banco. Em outros casos, o sentimento é de revolta. Veja este vídeo feito por clientes de uma agência bancária. A mulher é impedida de entrar na agência e se revolta. Pô, já 2 vezes que você mandou voltar, cara. Acho que você tem implicância comigo. Você tem implicância comigo. Toda vez que eu venho nesse banco aqui, você acha comigo. Toda vez. Mas as portas giratórias estão com os dias contados. Cansados de tantos processos por danos morais de clientes constrangidos com o travamento da porta giratória, os principais bancos do país decidiram abolir o tão famoso item das agências bancárias. Em algumas cidades do interior, a medida já foi adotada. Esta agência do Banco Bradesco, em Jaú, por exemplo, não conta com o sistema de porta giratória. Nas ruas, a medida vem dividindo opiniões. Eu acho bom. Eu acho que vai ser válido? Eu acho que sim. A porta é uma segurança. Se tirar a porta, pode ser pior para as pessoas que estão lá dentro. Então, primeiro a segurança, depois podia não ter nada. Olha, em qualquer relacionamento humano, a pessoa precisa entender que a necessidade do bom senso, senão fica difícil. E no banco mais ainda, a gente tem a questão da segurança e a gente tem que aprofundar essa discussão. Mas a porta giratória é uma ferramenta importante para os dois lados, para quem trabalha e para quem precisa do banco, no caso do correntista. Agora, o ladrão, como é que ele se apresenta no banco? E o trabalhador da construção civil? Então precisa de bom senso, só você olhar. O profissional experiente, preparado, ele sabe distinguir cada situação, né? Olha, eu estou aqui pedindo a atenção dos telespectadores da região toda. Essa criança é da cidade de Araraquara e integra agora com o nosso programa, no nosso site, um trabalho com outras crianças que precisam da sua ajuda. Quem entra no nosso site encontra essas crianças que precisam da ajuda, da sua ajuda. Você que está acompanhando, porque cada um está vivendo aí uma situação de luta contra uma doença, tá? Doenças raras, foram tratados, inclusive, um foi na China, né, que a gente mostrou aí para vocês. A gente tem o Raulzinho, que é aqui da região, e o Guilherme, que você está vendo. Se tiver a imagem do Guilherme, é isso, eu quero mostrar o Guilherme, e você vai conhecer a história. A gente tem até o VT do Guilherme, essa criança de 7 anos. Quando ele tinha 1 ano de idade, gente, ele descobriu que ele tinha um tumor na medula. Foram 5 cirurgias e ele ficou paraplégico, tá? Não frequenta a escola nesse momento, porque ele não consegue se mexer, se locomover. Ele fica na cama com isso, o corpinho dele está atrofiado, está sem movimento. Ele precisa de uma cadeira de rodas motorizada, é uma cadeira de rodas especial. Ele precisa também de fraldas Pampers noturna, porque a outra fralda ele tem alergia. Ele precisa do Leitinam AR e precisa de um remédio para dormir, que é o Bipap, tá? A gente está nesse trabalho e precisa da ajuda de todos os telespectadores. Qualquer dúvida, entre no nosso site, falacidade.com.br, porque a solidariedade está presente no programa, aqui na TV, e também no nosso site, onde a gente vai mostrando crianças da região que precisam da solidariedade e ajuda de todas as pessoas. Chegou até o nosso conhecimento, a família procurou a equipe do programa e você sabe que não fica sem resposta. Tenho certeza que agora, no início do ano, que a cadeira custa mais de R$7 mil. Eu estou agora conversando com alguns empresários, estamos aí na soma dos R$7 mil, está faltando ainda boa parte desse dinheiro para comprar essa cadeira e também atender a necessidade desse garoto. Mas se você pode me ajudar, não esqueça que eu estou colocando aí na sua tela o nosso site, falacidade.com.br, e o Guilherme, de 7 anos. Ele não brinca, ele não frequenta a escola, a luta contra um tumor na sua base de sustentação do corpo levou essa criança até a cama. E lá ele tem só
o sorriso da mãe, porque ele é totalmente dependente da família, dos familiares, e ele precisa da sua ajuda. Foi na medula esse tumor, tá? Você que está acompanhando, ele está paraplégico. Fica na cama, essa é a vida dele, essa é a rotina de vida, como eu estou mostrando aos nossos telespectadores. Então, se você pode ajudar, sem apelo, sem drama, porque a gente eleva o ser humano na condição de igual. Ninguém é diferente. Então, eu peço só solidariedade, só amor ao próximo todos os dias. Essa é a compreensão talvez mais difícil, né? Se você pode, aí, entre em contato com o falacidade.com.br. Com as imagens do Guilhermão lá de Araraquara, eu vou para o intervalo e volto já. É um instante só. De volta ao Fala Cidade, reta final desse programa. Fala Cidade especial, chegando aí no finalzinho já de 2012. E é claro, muita gente comemorando. Ainda estamos num dia depois do nascimento e celebrando o nascimento de Jesus. Eu não sei se você acredita, eu respeito aí a fé das pessoas, que é muito importante. Aliás, felicidade começa com fé. Então a gente não pode perder a fé jamais. E jamais esquecer do aniversariante. Muita gente celebrando, comemorando. E aí, na hora do descarte do lixo, tem que tomar cuidado com o caco, o vidro, com um material que pode machucar, que pode ferir o coletor. Esse ano, nós tivemos muitos profissionais afastados pela falta de consciência das pessoas. Olha, numa época normal, cada pessoa produz, em média, 1 quilo de lixo. Cada pessoa produz por dia, em média, 1 quilo de lixo. Agora, o descarte é que é o problema. Aliás, o lixo é um problema, é uma solução, mas infelizmente ainda é um problema, porque começa o problema em casa, na hora do descarte desse material. Você aí de casa pode não imaginar, mas as dificuldades de um coletor de lixo aqui na cidade de Jaú são muitas. Mas a principal delas é esse tipo de produto aqui que são dispensados em sacos plásticos comuns. A gente tem aqui, ó, lâmpada fluorescente, caco de vidro, agulha, tesoura, facão, muito talher, olha. Tudo isso é jogado em saco plástico comum, sem nenhuma proteção. A maneira correta seria dessa forma aqui, ó. Envolver o caco de vidro em uma caixinha de papelão, colocar agulha que nem deve ser descartada em um lixo comum em uma garrafa PET, e tudo isso, quando é feito de maneira incorreta, geram muitos acidentes. A gente está com alguns coletores aqui, o Fábio já passou por uma situação dessa. Ô Fábio, o que aconteceu com você? Estávamos coletando lixo num bairro da cidade e quando eu fui pegar o saco, o lixo veio, bateu na minha perna e me cortou. Na correria vocês vão pegando, nem dá para perceber. A gente não tem tempo, né? Quando percebe, já aconteceu o acidente. Já cortou. E a gente volta, tenta falar com as pessoas das casas, né? Orientar o que pode ser feito. E para poder fazer o procedimento correto, né? Descarte correto. O Fernando também já passou por essa situação, até de maneira mais grave ainda. Como é que foi, Fernando? Eu tava pegando lixo na rua, né? De repente tinha um saco, né? E eu nem percebi, né? Aí eu peguei, a hora que eu tava segurando assim, aí de repente o caco de vidro saiu fora, na parte de baixo do saco, saiu fora e eu, sem querer, eu fui empurrar assim para segurar, né? Para não cair no chão, entrou no braço, cortou meu braço. Ó, sinal. O Wilson está aqui com a gente, ele é o líder dos coletores aqui, está encabeçando essa campanha muito importante para a cidade. O Wilson, é cada vez mais frequente mesmo encontrar faca, agulha, tudo isso em saco plástico comum, né? Isso é o trabalho que a gente faz de conscientização. A gente nota que cada vez que a gente faz esse trabalho de orientação, na verdade o que a gente está fazendo esta semana, uma semana de conscientização com a população, é para que eles evitem de colocar esses objetos no saco de lixo, para que isso não venha ferir o coletor. Então a nossa intenção esta semana é um trabalho de conscientização com a população. Então a gente percebe que cada vez que a gente faz esse trabalho, o número de acidentes tem a cair. Então a gente percebeu que esse trabalho, além dessa semana, nós estamos aí com uma programação talvez de fazer uma vez por mês e tentar com isso diminuir o acidente com os coletores de lixo. Tá certo? Muito obrigado pelas informações. Tá então, Amarildo, é importante salientar que essa campanha é permanente. A população deve se conscientizar. Voltamos aos estúdios do Fala Cidade. Tudo bem, Ângelo, muito obrigado. É orientação para você que está acompanhando, porque a consciência é
acontece todos os dias e semanalmente esta verdadeira operação de guerra para conscientizar as pessoas, já que nós temos muitos coletores feridos no ofício, no dia a dia, no trabalho. E você que está acompanhando o programa em casa, o descarte é correto. Você tem um material que é orgânico, mas quebrou, trincou, não pode ficar no comum aí no descarte. Senão você vai prejudicar, vai machucar esses trabalhadores. E aí tem prejuízo, porque é uma engrenagem. Aí quando ele se afasta, tem que ter lá uma adaptação, o pessoal trabalha numa jornada, e aí quando você tem muitos profissionais afastados, tem um impacto direto na rotina da coleta aí da cidade. Eu estou falando para todas as cidades. Agora, o lixo continua um problema, aumentou 6 vezes em relação à população brasileira, não temos ainda uma eficiência no descarte, na recuperação desse material, porque o lixo dá lucro, o lixo é milionário. Infelizmente, o país como o nosso, o Brasil, que é um país corrupto, e está tudo aí, existe uma engrenagem da corrupção, e infelizmente hoje as prefeituras que deveriam trabalhar essa questão estão empurrando para a iniciativa privada e aí fica quase que no limiar da corrupção. Eu não estou generalizando, mas boa parte, infelizmente, é aliciada, porque o lixo já foi responsável pela morte, não foi só de um prefeito, mas de vários prefeitos, não só no estado de São Paulo. Então vamos trabalhar com essa questão e com seriedade. Olha, quem vai viajar está programando aí, não é só Natal que já foi embora, mas tem um ano novo, programação da viagem, férias no mês de janeiro, muita gente já está elaborando até um plano de viagem, e em outros casos, crianças onde tem o avô ou os avós que moram em outras cidades. É preciso de uma autorização. Tivemos um caso que chamou a atenção dos telespectadores e das nossas autoridades. Quem não assistiu vai acompanhar agora no Fala Cidade Especial. Uma menina que conheceu no mundo virtual um rapaz lá de Ourinhos. Ela é uma adolescente, ela tem 15 anos. Ela viajou sem autorização dos pais. Muitos, inclusive, questionaram aqui nos e-mails, mas e aí? Não é preciso uma fiscalização no embarque de jovens nos terminais das rodoviárias? Não pedem ali uma autorização? A autorização até os 12. Aí depois fica fácil para a molecada, fica fácil para as meninas e fica difícil para os pais. Preste atenção. Com a aproximação das férias, as rodoviárias ficam tomadas pelos turistas e muitas crianças e adolescentes também pegam a estrada. Nesses casos, os pais têm dúvidas sobre a autorização dos filhos para embarcarem sozinhos ou acompanhados. Em Bauru, uma família passou por momentos de apreensão. A neta de seu Gessé ficou mais de 24 horas desaparecida. A menina de apenas 15 anos pegou um ônibus sozinha para a cidade de Ourinhos. Ela iria encontrar um namorado que conheceu pela internet. Mas o que eu fiquei mais indignado é de uma criança poder embarcar num ônibus intermunicipal sozinha. Sem a companhia de pai, sem um responsável, sem nada, sem uma autorização. Como é que pode? Que mundo que nós somos esse? Que país é esse? Eu acho que está errado. A jovem relatou ainda que em nenhum momento foi abordada ou teve os documentos solicitados. Porque eu queria ver meu namorado, que a gente não estava querendo se ver e não estava dando certo. Aí eu peguei e fui, sem avisar ele. Aí quando eu cheguei na rodoviária que foi que eu avisei ele. Você foi até a plataforma, entrou no ônibus e alguém no ônibus, motorista, alguma pessoa que trabalha nessa empresa, pediu algum documento para você? Não pediu nenhum. Você conseguiu chegar até a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo e de lá pegou um novo ônibus para Ourinhos. Isso. Segundo o delegado da Delegacia de Infância e Juventude de Bauru, existem regras para que crianças e adolescentes possam viajar entre municípios. Inicialmente é preciso esclarecer que o Estatuto da Criança e do Adolescente distingue criança e adolescente pela idade. A criança é considerada aquele indivíduo de até 12 anos incompletos. Tá? Com relação ao adolescente, não há restrição a viagens aqui dentro do território nacional. Com referência à criança, né, a regra é que se exige a presença dos pais, né, ou uma autorização judicial para fazer a viagem da criança se ela não estiver acompanhada de um responsável dos pais. Tá? E quem pode acompanhar uma criança? Olha, com autorização dos pais, qualquer pessoa, né, desde que haja uma autorização escrita de um dos pais ou do responsável. Sem essa autorização, né, pode ser feito acompanhado por um parente colateral até o 3º grau, tá? ou ascendente também, nessa mesma condição,
desde que comprove documentalmente, no momento do embarque lá, a existência desse vínculo familiar. Muito bem, olha, mais uma vez o programa colabora trazendo uma orientação, uma informação. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, a autorização é até os 12 anos incompletos, até os 12 anos. Depois dos 12 anos não há necessidade aí da autorização, como explicou o delegado, e aí orientação para os pais que estão assistindo o programa. Eu também considero que a legislação comete um erro, porque ela não trata do conflito. A legislação chega exatamente da necessidade quando existe o conflito. Você já imaginou na situação dessa menina? Vanessa, claro, como é que terminou essa história? Como é que o pai conseguiu, ou os familiares, ele acabou rastreando aí o celular para chegar até essa garota lá em Ourinhos, foi isso? Olha, Marildo, por sorte, a menina deixou o celular em casa, na casa dos pais e dos avós, que ela mora em Bauru. Então o pai pegou esse celular, conseguiu olhar as mensagens, os torpedos e identificou um número de Ourinhos deste namorado virtual. O pai ligou para esse rapaz e o rapaz informou que a menina teria ido para a cidade de Ourinhos e ele foi até o local onde ele encontrou a menina no dia seguinte, onde ele encontrou a filha no dia seguinte. Mas foram momentos aí de muita preocupação para a família, a avó não conseguiu dormir aquela noite. Não é de se surpreender, né? A menina sumiu, ficou 24 horas desaparecida, eles fizeram um boletim de ocorrência, mas no dia seguinte o pai conseguiu encontrar a filha de apenas 15 anos, que viajou aí 100 quilômetros sem avisar a família. É que o senhor Gessé desconhecia essa questão da interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele achava o seguinte: minha filha tem 15 anos, alguém vai impedir a saída dela através da rodoviária. Mas o Estatuto permite, tá? É até os 12 anos que precisa da autorização incompletos. Agora, falando em viagem, e você que está acompanhando e programando aí, sabe muito bem que não compensa mais, está difícil com a gasolina. Mas também não está legal com o etanol, que é um produto nosso, mas ainda não é convidativo. Nós temos aí uma previsão, inclusive, das nossas autoridades, pode ainda faltar gasolina em alguns estados. Já tivemos a importação da gasolina, mas e o etanol? Nós tivemos uma queda do etanol esse ano, numa variação de 44%. Mas não é vantajoso, custa caro. E aí, hein? Qual é a melhor resposta? O etanol já não está mais tão popular entre os consumidores. No comparativo com 2009, o consumo do combustível teve queda de 40%. O principal concorrente é a gasolina, que manteve seu preço, enquanto o álcool teve 70% de aumento nos últimos 3 anos. Eu tenho um carro flex, mas ultimamente eu só abasteço a gasolina. Por quê? Não compensa. O etanol hoje, o álcool, está muito caro. E se você for fazer uma probabilidade entre os dois aí de gasolina e álcool, não compensa você estar usando o álcool. Prefiro a gasolina do que o álcool. Rendimento do combustível, né? É óbvio que a gente vai na contramão da sustentabilidade, mas infelizmente a rentabilidade da gasolina nos carros atuais ainda fala mais alto pela proximidade do preço. Para falar um pouquinho mais do preço do etanol e da gasolina, nós vamos conversar com um dos fornecedores, o seu João, que está há 30 anos no ramo. Seu João, como é que está aí? O pessoal está procurando mais mesmo a gasolina por enquanto? O pessoal sempre leva em conta fazer aquela multiplicação do 0,7 pelo preço da gasolina para ver se o álcool compensa ou não colocar no carro. E está compensando hoje? Por enquanto compensa ainda, porque o álcool, se comparado... Compensa a gasolina? Compensa. Compensa, eu digo que até o modelo do carro é importante nisso daí. Porque um carro novo hoje, ele se adapta melhor ao álcool do que um carro antigo, né? Que você tinha que fazer alguma transformação para ele trabalhar em álcool. Mas hoje, vamos dizer, o pessoal diminuiu muito a procura do álcool em função desses carros, vamos dizer, modernos assim. E por que aconteceu essa mudança, né, seu João? Antes o pessoal ainda procurava bastante o etanol. Por que hoje a gasolina é a queridinha do consumidor, do motorista? A gasolina hoje, porque o carro acaba rendendo mais, vamos dizer, no tanque de combustível ele acaba fazendo mais quilometragem sem ter que parar para reabastecer outra vez, né? Apesar do álcool ser um combustível mais limpo, né? Mas o pessoal hoje em dia ainda está procurando mais abastecer com gasolina
Em função, talvez vai viajar, você anda 300 km, 400 km com um tanque de gasolina. E álcool você é obrigado a parar no meio do caminho. E esse meio do caminho, às vezes você não consegue ter um posto confiável ou um etanol de qualidade para você abastecer. Olha, no acumulado do ano, no finalzinho aí do programa, só para quem adora números, nós tivemos no acumulado do ano uma queda do etanol da ordem de 30% e da gasolina um aumento de 12%. Então essa conta fica ruim para quem tem carro flex. Na gasolina está caro, no álcool não compensa e o governo não regula como deveria. Então, infelizmente, a gente vai sentindo no bolso. Quero aproveitar aqui e agradecer a sua audiência, você que está comemorando ainda o Natal, e a gente tem que comemorar todos os dias. E o espírito do Natal é muito simples, é olhar para o outro e se enxergar nele. É assim que é o espírito do Natal. Quero agradecer a sua audiência, a gente volta amanhã. Tchau, pessoal!